Doutor Hugo Bernardes, passo-lhe a palavra. Bem, muito bom dia a todos. Antes de mais agradecer uma vez mais o convite e a manutenção desta parceria que a Human Capital tem tido a oportunidade de vir a desenvolver. Enfim, parece-me que aqui o mais importante de hoje será certamente termos aqui a oportunidade de ter um debate interativo de ideias ao longo desta hora, em que nós possamos também, e quando digo nós, não só o Miguel aqui da parte da APG, mas eu, enquanto representante da Human Capital, não é como representante do setor privado em si, e que no fundo acabamos por ter algumas das nossas responsabilidades é a colocação de muitos dos rapazes e raparigas que passam pelas vossas mãos, ao fim e ao cabo, no mercado de trabalho. Tentar perceber também quais é que são as necessidades que vocês próprios sentem em tentar garantir, de facto, uma saída o mais rápida possível e também uma integração o mais positiva possível destes estudantes. Fazer aqui uma breve introdução, enfim, de algo que já todos nós estaremos à parte, caracterizar um pouco o mercado atual de trabalho e aquilo que nós consideramos que atualmente será o perfil de exigências para os recém-licenciados. Não vamos entrar, talvez, nesta fase, ou pelo menos em termos de apresentação, nos principais meios de recrutamento. Poderemos eventualmente depois abordar isso, mas também dar aqui depois o tempo para a palavra do Miguel. Portanto, de uma maneira geral, quer dizer, todos nós sabemos que o contexto de crise económica cada vez mais potencia um elevado índice de desemprego, não é? E as poucas oportunidades, não é? Se a isso considerarmos que cada vez mais há uma maior oferta de recursos e uma elevada competitividade entre os mesmos, passo à integração no mercado de trabalho, enfim, entre a lei da oferta e da procura, chegamos rapidamente à conclusão que, se calhar, que se calhar o número de oportunidades não chegará para todos, ou então não chegará para ir ao encontro das expectativas de todos, não é? E isso é algo que é importante de reter e ter automaticamente em tomada de consciência, essencialmente até um pouco mais cedo antes da saída da universidade, mas se calhar até no momento da escolha da própria área de competência que se opta. De uma maneira geral, e aqui falamos de uma maneira geral, até porque há diferentes contextos em termos de integração de jovens recém-licenciados, dependendo das suas áreas de licenciatura, mas aquilo que efetivamente se valoriza, não só de uma perspectiva nacional, mas cada vez mais global, porque nós temos que falar cada vez mais de um ponto de vista global, é efetivamente a capacidade de expressão oral e escrita em idiomas estrangeiros, e aqui naturalmente que todos nós estaremos de acordo que cada vez mais, enfim, o inglês já não se fala, não é? Portanto, já deverá ser a nossa segunda pele, não é? O castelhano cada vez mais também, mas eu diria que cada vez mais temos que começar a pensar no Oriente e, portanto, se calhar começar a pensar noutro tipo de idiomas que nos permitem, por exemplo, negociar ou potenciar a nossa colocação no mercado de trabalho chinês, começa a ser também emergente, não é? Basta ver, não é? Enfim, enfim, o tipo de preponderância que estas economias cada vez mais têm a nível global e, inclusivamente, também do ponto de vista nacional. Portanto, hoje em dia, não é, a informática nota do utilizador é um must, a carta de condução também, a mobilidade geográfica nacional e internacional também, ao contrário daquilo que se pensa, curiosamente, e isto é algo que acontece, começa agora a esvanecer-se do ponto de vista de recém-licenciados ou recém-mestrados, cada vez mais nota-se uma disponibilidade para a mobilidade geográfica, mas é algo que aqui se pode quase identificar como um shift cultural que acontece em Portugal, porque tipicamente aquilo que se verifica, curiosamente, é quanto mais pequeno o país, menor mobilidade as pessoas têm. E isso é algo que efetivamente se verifica também aqui no nosso contexto português. Começa-se a notar agora esta diferença efetivamente dos jovens que estão a promover a sua integração no mercado de trabalho, até porque aquilo que se começa também a ver é que muitos deles já começam a pensar global e até nos seus próprios planos de curso começam também já a potenciar experiências no estrangeiro, não é? Ou seja, do ponto de vista de Erasmus e outro tipo de programas afins. Que também
deixa-me que lhes diga, é cada vez menos distintivo do jovem para a sua integração no mercado de trabalho, não é? Tudo depende efetivamente de onde é que ele fez o Erasmus e o que é que fez durante o Erasmus, não é? Porque em muitos momentos em que falamos com jovens de uma perspectiva de recrutamento para projetos de recém-licenciados ou recém-mestrados, quando se pergunta efetivamente o que é que fez lá, o que é que daí adquiriu, muitos deles não nos conseguem responder. Foi uma experiência muito gira de 3 meses e tivemos lá fora. Ok, mas o que é que fez lá? Viajei e tal. Pois, mas isso só não chega. É importante, obviamente, mas não chega porque o percentual, eu recordo-me que eu próprio, quando fiz Erasmus no início deste século, não havia muita gente a fazer Erasmus e nessa altura, eu diria que até há 5 anos a esta parte, de facto ter um projeto enquanto estudante lá fora começava, era ainda distintivo. A partir daí houve a massificação, não é? E portanto há que começar também a saber distinguir o que é que se faz, o que é que não se faz, em que tipo de país é que se teve, em que tipo de universidade é que se teve. Portanto, a disponibilidade de horários é também algo que é extremamente valorizado. Experiência profissional, a formação profissional complementar, experiências internacionais e atividades extra-académicas. Isto aqui são pontos muito, muito importantes. Um exemplo que vos damos daquilo que é a nossa experiência, não sei se já algum de vós, e provavelmente terão recebido alguma informação a determinada altura, relativamente a um projeto que a Human Capital tem em parceria com o Expresso, que é o CEO por um dia, em que, na prática, o que se pretende é dotar, capacitar, normalmente 7 jovens, para terem a oportunidade de passar um dia em contexto empresarial com um grande CEO e com a sua equipe. E de facto foi um projeto que teve uma aderência muito interessante, já vamos na 2ª edição, neste momento estão a ocorrer esses mesmos dias, e aquilo que efetivamente nós nos apercebemos e aquilo que é distintivo dentro de aproximadamente 1000 candidaturas, que já começa a ser representativo, é que os jovens que são selecionados para a fase final e de facto para passarem um dia com o CEO têm algo que é claramente distintivo. E aqui o que leva-nos também a falar na perspectiva de, enfim, que tipo de competências é que são mais procuradas. E, enfim, nós podíamos falar acerca destas competências de um ponto de vista geral, mas eu, acima de tudo, prefiro falar de comportamentos e de modos de estar, acima de tudo. Aquilo que é distintivo em jovens profissionais, não tanto, porque normalmente têm um estágio, se é que têm, aquilo que efetivamente é distintivo, acima de tudo, é um interesse muito grande pela sociedade, um interesse muito grande pelo conhecimento e pelo saber. Okay? E isto reflete-se não só no seu plano curricular, normalmente com, enfim, eu diria notas médias ou acima da média, mas reflete-se também numa capacidade de se relacionar com a sociedade civil distintiva de outros jovens. Ou seja, tipicamente são pessoas que têm um conhecimento muito grande de todas as temáticas associadas à nossa sociedade civil, portanto facilmente batemos com eles qualquer tipo de assuntos da atualidade, nacional e internacional, porque efetivamente, tendo em consideração aquilo que é a globalização e a facilidade de aceder à informação, nomeadamente até com as aplicações que hoje em dia há para os telemóveis e afins, estes jovens já não leem só as revistas de referência nacional, mas muitas vezes leem também, numa perspectiva bastante generalizada, as revistas de referência internacional. E, portanto, estão muito a par daquilo que são as temáticas, enfim, que nós próprios nos debatemos no dia-a-dia. São, inclusivamente, também, para além deste, quase eu diria, addiction por informação, não é? Pessoas que gostam de estar informadas, são pessoas que, efetivamente, tentam contribuir e aportar valor para a sociedade civil, ou seja, fazem questão de estar envolvidos em diferentes tipos de projetos, para além daquilo que é, efetivamente, a sua área de estudo e o tempo que investem na aquisição da sua licenciatura, mestrado e afins. Portanto, são pessoas que têm várias atividades extracurriculares, enfim, de toda a natureza, e são pessoas que, curiosamente, e às vezes achas que isto é pouco relevante, grande percentual deles são praticantes de desporto. Ou seja, o que é que isto tudo implica? Isto tudo implica algo que é efetivamente distintivo e que muitas vezes não pensamos e que, enfim, leva-nos a ideia a dizer que isto é um problema cultural que nós temos, que é, de facto, são excelentes gestores do seu tempo.
Portanto, conseguem optimizar e maximizar, são muito eficientes na gestão do seu tempo e, portanto, conseguem dar resposta a tudo. Okay? E, portanto, conseguem ter boas notas da universidade, conseguem ter atividades extracurriculares, conseguem efetuar desporto com claridade, conseguem viajar com alguma regularidade, trabalham para receber algum dinheiro, muitas vezes até em part-time, e no meio de tudo isto vão-se formando enquanto homens e mulheres, não é? Que têm já um conjunto de competências adquiridas que vai muito para além daquilo que é a aquisição da competência, muitas vezes técnica, que efetivamente passa a expressão o canudo nos dá, não é? Ou seja, o que essa ferramenta nos permite. E, portanto, isso são pessoas que acabam por adquirir todo um conjunto de competências, muito por base dos comportamentos que vão adquirindo no seu dia-a-dia e que os torna efetivamente distintivos. E esta é efetivamente a nossa experiência. O que é que também os distingue muito? Estas pessoas, tendo em consideração aquilo que é a sua experiência no dia-a-dia, efetivamente possuem um índice de autoconhecimento superior que os restantes colegas. E esse é um dos problemas com que nos paramos muito quando avaliamos ou estamos a tentar identificar recém-licenciados, por exemplo, para projetos de trainees, são parcos níveis de autoconhecimento. As pessoas não sabem bem quais é que são os seus pontos fortes, as suas áreas de melhoria e afins, muito menos o que é que querem fazer, o que é que gostariam de fazer. E, portanto, tanto vemos o mesmo candidato a responder ou a tentar ir para um programa de trainees para a área comercial, como para um programa de trainees para a área de auditoria, que são, quer dizer, pontos totalmente extremos em termos de atividade e também em termos de características pessoais, não é? E, portanto, encontra-se muito também esta definição. Miguel, não sei se eventualmente queres entrar. Posso falar? Já agora vamos saber, está sempre não sei se podemos estar os dois ligados ao mesmo tempo, não sei se o microfone está ligado. É questão de alterarmos. Pronto, realmente, eu vou entrar enquanto APG, agora a falar um bocadinho. Nós também temos esta sensibilidade. Nós, aliás, temos vindo, junto dos diretores de recursos humanos, que são nossos associados também, a verificar uma tendência. É que se nós aqui há uns anos víamos a imigração como, ou seja, era como uma saída para uma solução, para uma situação de não encontrar um emprego no território nacional, hoje já encontramos